não sei se eu estou no segundo capítulo ou no terceiro capítulo dos Três Corpos, mas o filme todo ele é em volta de uma... Eu esqueci qual que é o termo correto, né? É quando existe a viagem no tempo e existe o questionamento sobre a viagem no tempo, o que poderia acontecer na viagem do tempo. Porém, isso não é ciência, é uma hipótese dramatizada pelos filmes. Eu esqueci como que se chama isso, né? E esse filme, ele pega conceitos científicos e cria um drama sobre isso. Eu esqueci qual que é o termo que é utilizado, né? Não lembro qual que é o termo utilizado, né? E aí eles fazem todo o filme em cima do sinal WoW, tem vídeos no YouTube que é super legal sobre o sinal WoW, né? E por causa desse sinal WoW, em 1970, né? Demorou, acho que foi 1970, e o sinal voltou em 77 nesse filme. Toda a trama é construída, né? E a coisa interessante da trama é o quê? Tem uma moça que ela é cientista, ela está na China comunista, teve a história horrível do pai dela, que é o começo da história, e tudo isso que cria a trama da história. E essa cientista, ela, depois dela mostrar a sua capacidade, o governo chinês, aceitando ela, recusa o que ela falou porque vai contra a ideologia chinesa. Mesmo assim, ela cria uma coisa que era proibido dentro da China, né, da China reprimida. E ela tem a resposta dos alienígenas. Porém, o alienígena fala assim: sou alienígena bonzinho. Por favor, não responda esse sinal. Nós, alienígenas, somos do mal e tal, né? Não responda esse sinal. Aí, ela vai e responde esse sinal, né, e diz que não existe esperança no planeta Terra. Porém, existe toda uma construção para explicar que não existe esperança nisso, né? E essa imagem do sinal WoW, né, desse filme aqui, mostra um cara que é bilionário, trilhardário, né, e ele estava no local lá da China, lá, né, e vai criar uma outra teoria da conspiração. Porém, a atuação da moça, a atuação do moço, a atuação do pessoal ali que está na China ou na Mongólia, né, ou na divisa da China com a Mongólia, é fascinante. Porém, a atuação dos atores americanos, cara, é uma merda. Uma merda. Tanto que eu vou querer assistir o, o- os Três Corpos. Não sei se é coreano, não sei se é chinês, não sei quem que é o autor dessa história. Eu vou querer ver a versão que dizem que é mais perto do livro, né? Porém, eu achei legal, né? A história começou legal no primeiro capítulo, depois morreu, né? Colocando um monte de pessoas que não tem nada a ver com cientista, não é nada, só a moça ali, que ela pulou lá no colisor de átomo, lá, acredito eu, que tinha cara de cientista, e o professor, ele tinha jeitinho dos cientistas, mas não se comporta como cientista. O que mais parece com cientista é o moço um pouquinho gordinho, que ele é doidinho, né? Ele botou até um óculos de simulação virtual que joga todos os seus sentidos para aquele óculos, né? E ele é o que está testando o jogo, né? E o que e ele desde o começo ele percebe que é um jogo, né? E a outra moça lá, que ela não sabe que é um jogo, ela tá jogando ali para saber o que é aquilo, mas o cara explicou as regras para ela. E ela se saiu bem, né? E o se saiu mais ou menos bem, né? Mas é ciência e lógica são duas coisas, porém a nossa ciência ela é muito atrasada, ela é muito pregressa. Tanto que eu fiz um vídeo aqui hoje, ou foi ontem, eu não lembro, que eu tava falando sobre a ciência perante a Deus, né? Eu até me lembrei de uma coisa horrível, né? Que eu tenho que fazer um vídeo aqui falando, né? E
eu vou ser até sincero, eu tenho meu amiguinho aqui que é famoso. Amiguinho, eu acredito que Deus existe e eu acredito que Deus é alguma coisa extremamente perigosa, né? Aí depois eu vou fazer até outro vídeo lá. E esse filme aqui dá até a entender o que seria Deus. Eles estão falando é Deus, é Deus, é Deus. Não, cara, não, Deus não pode existir. Mas o que é então? Né? É alguma coisa extremamente poderosa, né? E aí, voltando à questão aqui, o, na Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele seria jogado na terra, a terra iria mudar, a ciência ia dominar a humanidade, né? E os cientistas, junto com os homens na terra, iriam fazer fogo descer do céu em modo de vista aos olhos dos homens, né? E aquele ali é uma referência a Elias e Eliseu, que eles faziam fogo descer do céu, e aquele ali era o poder de Deus. E falou que o ser humano ia avançar tanto que eles teriam o poder de fazer fogo descer do céu. Algum retardado esquizofrênico, laser, né? Mas a Bíblia, ela tem um simbolismo, né? E o simbolismo desse texto representa que o ser humano ia avançar de tal maneira que a ciência seria igual a Deus, né? E tal, e até Deus fala que a ciência do homem é ignorância para Deus, né? E etc. Porém, vou trazer até esse conceito aqui, né? Eu não falo abertamente o que eu entendi da cultura de Israel, mas existe o livro de Apocalipse, né? Que são as profecias do fim dos tempos, né? A profecia do fim dos tempos é o quê? Jesus Cristo é o nosso noivo, um grupo escolhido vai se casar com Cristo. Existe os filhos do casamento entre Cristo e a noiva, né? Porém, antes do Cristo vir casar com a noiva, ter um noivado, tal, existem várias profecias falando sobre isso. E Cristo ele vai descer aqui na terra, vai pegar a meretriz que está junto com essa mulher, vai saber quem que é a noiva e quem é a mulher, vai bater, vai fazer uma parte da atrocidade, né? E ele vai colocar sua mulher no seu lugar e essa mulher vai ser sujeita a ele, né? Mas antes disso, os relatos de Apocalipse são coisas horríveis, né? E o relato do Apocalipse é o casamento de Cristo com a humanidade, né? Porém, o casamento, a Bíblia diz que vai forrar de uma extremidade de cadáveres de seres humanos na terra, né? E a tenda de Israel vai ser posta novamente no casamento de Cristo, e o casamento de Cristo o livro de Revelação não é a destruição da humanidade, vai ser o casamento de Jesus Cristo com a humanidade, conta como que é o casamento, e o casamento vai ser bem sucedido. Aí eu pergunto para vocês, se o casamento de Jesus Cristo forrar a humanidade de uma extremidade e a outra de mortes, vai acontecer um monte de atrocidades e Cristo vai se casar. Você quer se casar com um homem desse? É uma loucura, a Bíblia é uma loucura. A Bíblia não. A Bíblia, se você ler a Bíblia, a única coisa que você vai. É o seguinte assim: tem um alienígena que quer sodomizar você. Ou você aceita ser sodomizado por esse alienígena e você abre o sorriso daqui e aqui, ou você, além de ser sodomizado pelo alienígena, você vai ser morto. Qual a escolha que você vai escolher, né? E o pior, esse alienígena, ele ele diz que tem um alienígena que é liberal, que sonha em ser mulher, e esse alienígena vai ser morto e depois vai ser ressuscitado para torturar a humanidade durante 1000 anos, né? Bicho, a a Bíblia conta a história, é uma história assim, cara, que tipo, pô, a Bíblia fala que a gente morreu, acabou. Cara, eu acho que eu prefiro morrer, mano. Eu prefiro morrer, mas o pior de tudo, o que acontece? Vou contar uma coisa aqui pra vocês. A minha mãe falava assim, pô, bicho, pô, filho, essa internet é inferno, a vida da gente é um inferno. Você fica buscando inferno, filho. E quando esse inferno acabar? Como que vai ser o inferno de Deus? Vai ser pior do que esse inferno aqui? Eu vou falar uma coisa dessa. Mas minha mãe, você sabe que minha mãe era igual o profetinha, né? Ou igual o Simba, né? Não, mas o profetinha ele tá sempre achando que o Simba vai atacar e ele tá sempre ligado. E o Simba não, o Simba
ou ele tá no mundinho dele, ou ele vira um monstro, né? E minha mãe era assim, minha mãe ela tava no mundinho dela, ela virava um monstro. Ah, e por causa do Simba ele sempre alternar de humor, o Profetinha ele não sabe quando o Simba vai tratar ele bem ou vai tratar ele mal, então ele tá sempre no modo terror. Então essa série dos Três Corpos, a versão americanizada, mano, tá um lixo. Tá muito mais legal você ver a história do passado do que você a história do presente. Porém, tem o policial que tá legal. Talvez o que que aconteceu? O diretor ele resolveu cagar na versão americana para falar assim, ó, os americanos eles querem lacração. Nós, né? A gente não quer lacração. Nós é que eles estão retratando a China. Nós chineses não queremos lacração, mas eu não sei quem fez, se foi a Coreia, se foi o Japão que fez essa história dos três corpos. Jamais seria a China, né? Coreia. Eu acredito que essa história é coreana, né? Da Coreia do Sul. Então o cara falando assim, ó, os americanos querem lacração, vamos simbolizar a nossa história e com a diarreia mental norte-americana. E vamos mostrar o simbolismo da nossa história e a grandiosidade da nossa história. Se o cara fez isso, o cara é um gênio. Porque quando coloca assim, os caras assim. Por exemplo, eu fui ver a segunda. O segundo capítulo da série. Eu falei, deixa eu dar uma malhada e eu vou ouvir o áudio porque, cara, eu não tenho prazer nenhum de ver a, a série. Mas já começou com a mocinha lá na China. Pô, não vou malhar, deixa eu ver. Aí passou pros americanos, deixa eu malhar. Aí voltou pra China. Opa, deixa eu assistir, né? Então, é interessante, é interessante.